Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar os nossos convidados de hoje, eu gostaria de deixar aqui alguns recados importantes. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives, demais vídeos, faça a subscrição aqui no nosso canal do YouTube, né? E se você gostar dessa entrevista também, deixe seu like, faça seu comentário. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai conhecer muitas ferramentas, conteúdos, relatórios e carteiras recomendadas. E logo mais agora, em agosto, né, fique atento que o Clube FI, em parceria, né, com a maior empresa de pesquisa de dados imobiliários do Brasil, né, que é a Sila, né, vai oferecer um serviço novo no mercado. Então fique atento aí que até o final de agosto temos novidades. Se você está começando agora nesse mercado, também acesse a nossa área educacional. Lá você encontra o nosso tradicional curso online, né, de fundos imobiliários. E no mês de agosto também temos uma novidade, que é o nosso curso, né, de fundos imobiliários de certificado de recebíveis, né, os fundos de recebíveis imobiliários, que vai ter aulas ao vivo, e é um curso que foi produzido pelo professor e educador financeiro Natan Otávio, o NOD. Então, fique atento que tem prazo, vagas limitadas, né, e o curso vai começar logo agora, no final de agosto. Bom, os nossos convidados de hoje são Ricardo Vieira e Rodrigo Abud, que são gestores da VBI Real Estate. Tudo certo aí, Rodrigo? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Clube FI. Tudo certo por aqui. Mais uma vez, gostaria de agradecer aí o convite. Sempre um prazer para a gente da VBI estar aqui, dividindo a ideia, conversando, debatendo sobre o mercado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela sua segunda participação. Eu conversei com o Rodrigo agora, logo em março, né? Enfim, então, satisfação também ter novamente você aqui com a gente. E, Ricardo, aí, tudo certo? Tudo bom, Thiago? Prazer aí falar com você, com o seu público. Acho que é sempre boa e sadia essa troca com o mercado. Obrigado, Ricardo, pela sua primeira participação aqui no nosso programa. Então, Rodrigo, começar com você. A gente, como eu comentei aqui, a gente conversou não faz tanto tempo assim, em março, mas a gente estava bem no início da pandemia, né, com realmente incertezas, né, e você na época fez um pouco da tua leitura, né, até por você ser um profissional, né, um gestor bastante experiente, né, que já havia passado por outras crises. Eu gostaria que você fizesse, então, essa atualização, né, do cenário, né, qual que é o cenário hoje da VBI, principalmente para o mercado imobiliário? Tá, maravilha. Então, vamos lá. Bom, eu lembro bem da nossa conversa em março, era o olho do furacão, né? Era muito difícil da gente traçar qualquer prognóstico, qualquer perspectiva, previsão, né? A gente estava num momento muito difícil, mas, assim, a principal mensagem que a gente quis passar na época é que o mundo não ia acabar, que as coisas iam se recompor de um jeito ou de outro, né? Como já tinha acontecido em todas as outras crises que a VBI passou, ou que eu passei na minha carreira do mercado imobiliário, né? Que já estou aí há 24 anos nesse mercado. E, de fato, hoje, né? Hoje agora, em agosto, né, a gente pode falar, puxa, aparentemente o pior já ficou para trás mesmo. Né? A gente olha hoje e fala, bom, nós estamos num cenário um pouco mais estável, onde a gente já consegue traçar as perspectivas de cada um dos setores, né, olhando, poxa, qual que tinha sido o setor mais afetado naquele primeiro momento? Poxa, os shoppings, né, de cara, fecha shopping, não tem varejo, as lojas todas fechadas, sem saúde, sem capacidade financeira, os shoppings se recuperando de um momento difícil. Hoje a gente já começa a respirar um pouco mais aliviado. Os shoppings já voltaram a operação 100%? Não, estão longe disso. Mas só que a gente já começa a ter perspectiva. Eles já abriram gradativamente, a gente vem acompanhando a reabertura dos malls, né? Então a gente já começa a ver um pagamento de aluguel, ainda assim havendo alguma flexibilidade econômica. Enfim, se a gente naquele momento tinha os shoppings como o pior setor e os shoppings já respiram, os outros segmentos naturalmente também acompanharam esse movimento e também hoje respiram mais aliviados. Acabou aquela pressão, diferimento de aluguel, eu não consigo pagar. Hoje as carteiras tendem a estar um pouco mais saudáveis de uma maneira geral, né? E o resultado disso a gente tem visto aí
a recomposição do IFIX, a recomposição da distribuição dos dividendos, o número de ofertas, né? Então, hoje, acho que, assim, é sempre muito difícil falar isso, mas, aparentemente, dessa primeira onda, o pior, a gente poderia dizer que já ficou para trás. E dentro da VBI, a gente tem acompanhado esse movimento, né? A gente tem aproveitado o momento para se posicionar de uma forma estratégica, né? Fazendo movimentos táticos, né, seja nos nossos veículos captados, né, nos fundos, seja na preparação de novos veículos, né, e a gente tem um motivo para celebrar, né, esse período aí que a gente falou de tanta incerteza, tanta dificuldade, porque foi nesse período difícil que nós acabamos captando um dos maiores fundos da história, não é nem da VBI, né, um dos maiores fundos. A gente fez o IPO de um fundo de office que a gente acabou captando 972 milhões de reais, e assim, talvez dos últimos 5 anos tenha sido o maior IPO, né, do mercado. Fazia tempo que não acontecia um IPO com um volume tão grande. Então, basicamente, essa é um pouco a mensagem que a gente gostaria de passar desse momento, né, como que nós estamos vendo hoje o mercado. Bom, Ricardo, você como gestor aí de um fundo de fundos, né, você que é responsável aí pelo fundo de fundos da VBI, quer completar um pouco do que o Rodrigo colocou? Não, sim, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente consegue ter uma visibilidade muito melhor de como cada setor e cada fundo individualmente está sendo afetado, alguns inclusive sendo beneficiados, setores em específico, por exemplo, setor de logística, renda urbana mais exposta a varejo. Então, num primeiro momento, vem aquele pânico do mercado em que você acaba, enfim, vem um fluxo muito grande de fuga de risco, não se tem uma dimensão exata de como cada setor vai ser afetado. É inegável que a gente ainda passa por um momento que o Brasil ainda tem um longo caminho a seguir até retomar o patamar pré-crise, mas existe uma diferença muito grande, a gente já consegue ter uma dimensão de como cada setor e cada fundo vai ser de fato afetado. Então isso facilita muito a alocação do gestor, da pessoa física, a precificação por parte do mercado e acaba, acho que torna o mercado mais previsível como um todo. Então, agora a gente tem muito mais segurança, não só a gente, enfim, todos os agentes de mercado, para atuar. Bom, o Rodrigo, você já comentou, né, sobre como que foi importante, né, essa captação num momento como esse, né, enfim, numa crise que a gente está vivenciando, depois de um impacto tão forte no mercado como foi lá em março e abril, que é o fundo VBI Prime, né, enfim, que opera sob o código, começou agora, né, faz poucos dias a negociação, né, o PVBI 11, né, então o VBI Prime, né, enfim, que acho que é um fundo muito interessante para o mercado, dado que está sendo discutido agora, né, eu quero ter um fundo com lajes corporativas mais focado em São Paulo, com boa localização, né, classe A+, enfim. Como é que foi esse processo e o resultado do IPO? O que você poderia falar, então, do fundo, o VBI Prime? Bom, vamos lá. A gente, fica extremamente orgulhoso de ter feito parte, né, dessa história aí. A captação dele, sem dúvida, foi um motivo para comemoração interna. Fazia tempo que a gente não tinha um fundo tão grande, né, sendo captado, mas esse não era o maior desafio. O tamanho era uma das componentes, mas só que, veja, foi um momento muito difícil, né, muito incerto, porque a gente teve no mercado, aí ele começou a operar agora no início de agosto, né, na verdade no final de julho, a gente ainda participou em 2 pregões de julho, tá? Então o período de roadshow que a gente fez foi ali final de junho e julho, tá? Mas a decisão de ir a mercado, para você estar na rua em junho, foi tomado ainda em abril, né? Abril, maio, a gente ainda estava num momento muito difícil de mercado, tá? E isso eu estou falando do mercado macro de uma maneira geral, sem saber se a gente já tinha deixado para trás o pior momento da economia, né? Quais seriam os desdobros, os impactos no dia a dia, né? Na nossa realidade. E aí, quando a gente viu, a gente tomou a decisão, vamos adiante, o momento ajudou bastante, né? O cenário macro ajudou bastante, porém aí a gente começou a viver o dia a dia dos desafios micro, os desafios diretamente ligados à nossa realidade ali, ao nosso processo de captação. Alguns deles,
poxa, a gente tinha que fazer um roadshow 100% virtual, né? As reuniões ainda não estavam marcadas, não estavam liberadas, todo mundo no distanciamento, em casa, então tinha essa dúvida. Eu acho que não tinha acontecido ainda um IPO, pelo menos de fundo imobiliário, 100% virtual. A gente tinha essa dúvida, e não só nós, né, os distribuidores, tinham essa dúvida de que a gente conseguiria a mesma atenção e o mesmo resultado em fazendo reuniões tão importantes, que muitas vezes você depende ali daquela empatia, né, aquela comunicação visual, postural, né, você entender ali como é que você está vivendo, se a gente conseguiria transferir isso para o virtual. Poxa, era o primeiro desafio e conseguimos transpor essa barreira. A segunda grande questão que a gente tinha, e não éramos nós, era o mercado, né? Muito se falou e muito se fala ainda, mas só que naquele momento onde a gente estava ainda numa incerteza muito grande, né? Começaram muitos barulhos a respeito do uso do escritório. Ah, mas espera lá, hoje nós estamos totalmente distanciados, né? Nós estamos em casas. O home office veio para alterar essa realidade, essa rotina do escritório. As lajes vão deixar de existir. Nós vamos viver um momento de devolução em massa, de vacância, de desuso dos escritórios. E nossa tese sempre foi muito pautada no não, olha, nós não vamos, nós estamos num momento, tá, onde muito está se falando, sem dúvida, dessa realidade, desse dia a dia do home office, mas, gente, escritório continua tendo seu uso, tá? E principalmente a proposta aí era muito importante a gente diferenciar e descrever a estratégia do VBI Prime, como o nome mesmo diz. Olha, a nossa tese é de compra de edifícios Prime. O que significa Prime? Bem localizado, né? Localizações centrais em distritos consolidados, qualidade, né? Controle, gestão, tá? Então a gente evitou, né? A gente falou que a gente não gostaria. O que eu não quero fazer nesse veículo? Eu não quero comprar lajes, eu não quero ser condômino, né? A gente até brincava no roadshow. Meu trauma seria participar de uma reunião de condomínio com esse fundo. Tá? Por quê? É aquela bagunça, não aprova, temos que fazer melhoria, não aprova. A gente até falou, a gente poderia até ser coproprietário, né, de um ou de mais proprietários, desde que no âmbito institucional e com acordo de cotistas, parte do todo. Tá? Mas a gente evitaria a reunião de condomínio. Então, essas três características, controle, localização e qualidade, gente, isso aqui não acaba. Né? Escritórios, a gente pode ter oscilação, a gente acabou de vir de um cenário de vacância, onde o escritório bateu, em 2016, 20% de vacância, e os primeiros edifícios a se recuperarem desse cenário difícil foram esses edifícios com as características que eu estou descrevendo. Né? Então, nosso desafio era mostrar edifício bom sempre tem participação, sempre tem demanda no mercado. Tá? E acho que a gente foi bastante feliz nesse sentido. Né? A gente conseguiu contrapor todos esses rumores, a mídia, né? E o pessoal que lê muito a manchete não foi atrás de depurar, assim, de entender a situação, as vantagens, as desvantagens do home office, ou até entender, bom, o home office é tão positivo ou é o home office aliado a uma situação de quarentena? A gente bateu muito nessa tese durante a captação, que o home office pode até ser bom durante a quarentena, quando a gente não tem as distrações que a gente tem no dia a dia. Né? Você estar sentado em casa, começa a ter aquela coisa, poxa, hoje o papai tá de folga, pai, me leva no judô, me leva na natação, aproveita que você está aí em casa, passa no supermercado. Né? Quando a gente sai do cenário de quarentena, começa a voltar essas distrações, e o sujeito acaba falando, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para o escritório, porque lá eu consigo me concentrar. Né? Então, assim, o nosso trabalho foi muito mostrar, né, as vantagens do home office e as desvantagens também, para que a gente chegasse numa conclusão que o momento, né, o apelo, assim, a mudança que a gente veria na ocupação do mercado de escritório seria muito mais na linha de uma flexibilização do que o desuso do escritório. Então, o escritório sempre vai ter a demanda, sempre vai estar lá, sempre vai ser o porto seguro, sempre vai ser o ambiente de encontro de equipe multidisciplinar, é onde você tem a cultura corporativa, e é muito difícil passar tudo isso via o ambiente digital.
tá? Resultado, poxa, com todos esses desafios pela frente, né, a gente teve que montar uma equipe de distribuição parruda, né, nós pegamos aí os três, talvez os três dos 4, 5 principais distribuidores, nós montamos um consórcio com a XP, com o Safra e com o Itaú, tá, que é um consórcio muito forte, e fomos ao mercado, falamos, vamos lá, vamos tentar, vamos ver, né, e vamos tentar brigar aí com o mercado, mostrar o nosso ponto de vista. E o resultado foi extremamente satisfatório, né? A gente conseguiu não só a captação, como a gente teve uma super demanda, a gente teve rateio, tá? A gente teve demanda aí, grosso modo, de 1,5 vezes o book, mostrando que a nossa tese estava coerente, tá? Tinha fundamento. E aí, assim, e mais do que isso também, o 1,5 vezes o book, com um público muito balanceado. A gente viu muito o apoio do institucional sofisticado, tá, que fazia muito tempo que a gente perseguia, falava, poxa, como é que eu acesso esse público institucional sofisticado, né? E o varejo, né, que o varejo muitas vezes é mais suscetível a esses barulhos de mercado. Poxa, o varejo veio aqui com 40% da demanda, né? Ou seja, para um fundo grande, 40% de demanda do varejo é muita demanda, né? Então, a gente acabou ficando extremamente satisfeito também com a composição do book. Esse mix de institucional sofisticado que entende a tese, que te dá apoio em captações futuras, né? Com esse varejo que dá a liquidez, que dá o giro, né? Que faz assim, a coisa funcionar. Então, por isso que eu digo assim, que a gente ficou muito satisfeito com o resultado, né, com a tese, e estamos lá, acompanhando aí os primeiros dias dele de negociação na Bolsa. Bom, interessante, Rodrigo. Então, agora, é só para o cotista, né, que, enfim, adquiriu via IPO as cotas, ou quem já está no secundário aí, o próximo passo, então, é concretizar a aquisição, né, do Faria Lima, né, o 4.440, e o Park Tower, né? E aí no futuro a ideia, o objetivo do fundo é expandir, fazer novas aquisições, mas sempre com esse foco em imóveis em São Paulo e nessa classificação AAA ou a mais. Sim, veja, olha, então vamos lá. As etapas agora, né? Para quem entrou, a gente, por mais que quem entrou estava pré-especificado os ativos, né? Que a gente estava comprando objeto dessa oferta pública, né? Quais são os ativos que nós compraremos? Estava lá o Park Tower, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, e o Faria Lima 4440. Tá? Os dois, de alguma forma, têm relacionamento, né, com a gestora ou com a administradora, né, no caso, a administradora do PVBI é o BTG. Então, os dois ativos, de uma certa forma, têm algum relacionamento com a administradora ou com a gestora. Então, ato contínuo a captação, por incrível que pareça, a gente tem que chamar uma assembleia para aprovar a compra dos ativos que a gente falou que iria comprar e que o pessoal subscreveu. São aquelas coisas ali que a gente ainda, aquelas ineficiências que a gente ainda tem que corrigir no mercado. Então, a gente tem uma assembleia marcada para o dia 18, tá, onde deveríamos aprovar a aquisição desses dois ativos. Ato contínuo a isso, a gente executa a aquisição, tá? Então nós estamos aí objetivando terminar essa aquisição ainda no mês de agosto, tá? Até o final do mês. E aí, a partir dali, a gente já começa a fazer jus aos dividendos, né, do fundo. O fundo nasce com essa estratégia, sim, tá? É um fundo de gestão ativa. A gente nasce com 810 milhões especificados, né, de portfólio. Tá? Então, a compra dos dois ativos vão despender aí algo em torno de 810 milhões do montante captado. A gente ainda sobra com um pouco de caixa para fazer novos movimentos. Tá? A visão é, sim, a gente expandir. O fundo tem um capital autorizado de 4 bi, tá? Objetivando fazer, então, essas novas aquisições. Que a gente não tem prazo, não tem pressão para isso, tá? E a gente, sim, quer manter essa estratégia que foi discutida no processo de captação. É um fundo que visa edifícios com localização e qualidade, tá? E controle. Então, assim, edifícios AAA com localização prime, nós não queremos desbravar regiões em São Paulo, tá? Nós queremos as localizações consolidadas, edifícios AAA, classe A,
ou aqueles, eventualmente, até que têm potencial para serem transformados. Tá? No passado, e a gente mostrou muito também no processo de captação, a VBI fez alguns movimentos que foram extremamente de sucesso, em pegar edifícios antigos, fazer o retrofit, tá? E reclassificá-los como A ou AAA. E isso gera um ganho bastante expressivo, uma condição bastante interessante. Tá, então, basicamente, essa estratégia, a gente falava, é uma estratégia extremamente simples de descrever, difícil de executar. Todos nós sabemos das dificuldades, por isso que eu digo assim, nós não temos pressa, os movimentos, a gente nasce com uma massa crítica, um portfólio grande, né, inicial, então se a gente tiver que passar aí algum tempo quieto, não temos nenhum problema, mas é importante lembrar que transações com esse perfil, geralmente são transações grandes. Então, assim, por mais que a gente possa parecer que durante um período nós estamos relativamente quietos, de repente acorda e fala, não, espera lá, tem uma aquisição aqui de 500, 600, 700 milhões de reais para executar, e nós vamos ao mercado fazer a captação adicional. Então, basicamente, essa é a estratégia do PVBI. Tá? Mantermos na cidade de São Paulo, localização prime, edifícios de qualidade ou com capacidade para ter a qualidade A ou AAA, né? E controle, não evitar as lajes e andares isolados aqui, que é o que acaba, no limite, diferenciando a gente da grande maioria dos outros fundos de laje. A gente até brincava assim, eu não gosto do termo fundo de laje, eu gosto, para a gente, assim, o nosso termo seria fundo de edifícios, tá? Corporativos, e não de laje. Eu até te perguntar, Rodrigo, então, antes de a gente falar aqui aqui no COF, né, enfim, falar com o Ricardo, uma coisa que eu nunca abordei aqui, que você colocou, que eu acho que é interessante. Então, vários fundos no mercado que não tem esse controle do edifício, né, quer dizer, compra algumas lajes, então isso prejudica bastante esse processo de gestão no longo prazo? Olha, na nossa concepção, tá? Sim. Não é nem que prejudica, é um perfil diferente, tá? Um perfil mais passivo de gestão, tá? Não podemos dizer que prejudica. Tem fundos que nascem com esse propósito e eles acabam tendo resultados extremamente satisfatórios, tá? Mas a mistura que eu acho que compromete um pouco o resultado, tá? Num momento ascendente de mercado, tudo funciona. Mas na nossa experiência a gente vê o seguinte: a laje ela começa a ficar um pouco para trás quando você tem momentos um pouco mais voláteis de mercado, né? Por exemplo, poxa, o nosso prédio hoje tem 10 anos, precisaríamos investir na modernização do lobby, né, que é o cartão de visita de todos os prédios. Poxa, temos que levar para uma assembleia de condomínio, temos que ter aprovação de 90% dos condôminos. É por isso que eu brinco que a reunião de condomínio é tudo que a gente queria evitar. E aí vem aquela coisa, né? Não, poxa, eu não concordo, mas espera lá, o prestador de serviço, não, esse projeto não está legal. E vira aquela celeuma que ninguém nunca aprova nada. Tá? Então, esse é um dos pequenos exemplos. Outro, quando a gente tem uma vacância grande no prédio, tá? E a gente tem 5 andares de, sei lá, no limite 5 proprietários diferentes, ou até no limite até mais, 10, porque meio andar, às vezes divide-se em meio andar, né? E aí cada um tem a sua necessidade, a sua estratégia comercial, né? Poxa, eu preciso alugar rápido porque eu estou meio apertado de grana, eu não consigo pagar o condomínio, então eu alugo pelo que for, né? E aí o seu fundo, que nasceu com uma viabilidade de X reais o metro quadrado de locação, tem que falar, poxa, pera lá, tenho competição no prédio a 20%, 30% abaixo, então qual que é o real valor de locação do meu ativo? Então são coisas assim que acabam, né, em determinado momento, prevalecendo na oscilação de mercado. Vai acontecer, não adianta a gente falar, não, mas espera lá, aqui o grupo é coeso, né? Ele vai acontecer e vai deixar essa margem para discussão. Por isso que a gente fala, olha, vamos focar em edifícios onde a gente possa ter controle, né, ou participação majoritária, única, 100%, controle, ou mesmo, eventualmente, se for minoritária, poxa, mas eu discuto com investidores institucionais numa estrutura meio de, como se fosse um acordo de sócios, acordo de cotistas, tá? E não numa convenção, no âmbito de uma convenção de condomínio. Tá? Basicamente seria isso.
Pô, interessante, Rodrigo. Esses bastidores, né, que muitas vezes os cotistas não têm nem ideia, né, do que é o dia a dia aí, da dificuldade do gestor nesses casos. E, Ricardo, vamos falar sobre o FOF, né, da VBI, que opera sob o código RVBI11, né? Ele também é um fundo novo, iniciou agora em fevereiro, tá? Enfim, bem início, né, início mesmo da pandemia. Exato. Eu já te pergunto, né, porque sempre essa dúvida, né, dos FOFs naquele momento, foi possível aproveitar essas oportunidades, vamos dizer assim, né, que ocorreu em março e abril? Exato. Então, dando um pouco do contexto do FOF, né, é um fundo recente, a gente ali estreou na Bolsa dia 4 de fevereiro, enfim, os primeiros dias dali de fevereiro a gente ainda não conseguiu fazer nenhuma aquisição no mercado, porque é de praxe, você tem toda uma parte burocrática para liberação de contas, etc., do próprio fundo, então mais ou menos aí 2 semanas. Então, a partir do dia 20 de fevereiro mesmo que a gente começou a fazer a alocação de caixa. Nossa leitura naquele momento era que o IFIX, os fundos imobiliários de forma geral, estavam um pouco esticados, em função ainda do rally de Q4, que fez o IFIX até performar acima do Ibovespa no 2019 consolidado. Mas, e a nossa ideia era, vamos montar um portfólio defensivo aqui e aos poucos ir alocando esse caixa e esperando o IFIX fazendo esse ajuste. Tradicionalmente, a nossa ideia para o fundo e a nossa proposta de valor para esse fundo era, e ainda a visão de que os FOFs, eles não são simplesmente alocadores eficientes de fundos imobiliários no secundário. Então, que, complementarmente a isso, dar acesso ao investidor pessoa física a veículos de investimento e a oportunidade de investimento que ele não tem diretamente, seja através de ofertas 476, de fundos não listados, não ofertas 476 de fundos que já estão negociados em bolsa, e também aos CRIs. Então, como a gente também tem uma originação muito grande dentro de casa desses outros 2 tipos de investimento, a gente, enfim, faz todo sentido que a gente também utilizasse o FOF como um instrumento de dar acesso aos nossos investidores a esse tipo de investimento. Só que aí vem a crise, a partir do dia 10 de março, mais ou menos, e aí começa assim, a renda variável a derreter no mundo inteiro, aqui lá fora, nas ações aqui no Brasil, e aí, poucos dias depois, os FIs começam a refletir também esse contexto, e a gente estava apenas 46% alocado. Então, a gente até divulgou isso no último relatório, mostrando como é que foi a nossa curva de alocação e como é que foi a trajetória do IFIX dia a dia desde o início do fundo. Então, a gente estava com 46% só alocado, então 54% do fundo aí em caixa e equivalentes. E, nesse momento, a gente estava estruturando alguns CRIs, estava com algumas 476 também em vista. E aí acontecem 2 fenômenos. Então, por um lado, como o pânico no mercado foi geral, muita coisa que tinha forte fundamento imobiliário e não fazia sentido ficar tão descontada, começou a ficar barato. E, por outro, em função disso, no secundário, que tem liquidez, está estabilizado, está gerando renda, está tão barato, você começa a perder referencial de preço para 476 e para CRI. Então, muitas vezes, por exemplo, se um CRI fica desprecificado, você tem a necessidade de voltar com o seu cliente para renegociar a taxa. Se ele é um cliente que tem um risco de crédito muito alto, no momento de crise, você vai preferir congelar a operação e falar, cara, vamos ver como é que vai acontecer nos próximos meses. Então, essa operação congela. Por outro, esse cliente se fica mais cara essa dívida dele, ele fala, cara, a esse preço não faz sentido para mim, agora eu quero esperar e sentir o que vai acontecer nos próximos meses. Então, os 476 e os CRIs acabaram ficando on hold, porque a gente viu muita oportunidade no mercado. Então, a gente começa a alocar rápido esse caixa. Então, aí, a gente sai do dia 6 de março, e é exatamente o que a gente viu no último relatório, com 46% do fundo alocado, para em 10 de abril, um mês depois, está 93%, 94% alocado, com o restante de caixa, que faz parte do fundo, e uma destinação a um CRI que a gente liquidou pouco tempo depois. Então, e nesse período, o IFIX caiu quase 25%, até bater no vale ali no dia 18 de março, que foi aquela semana, a pior semana da história dos fundos imobiliários. E aí, no 10 de abril, quando a gente estava alocado, ele estava 15% abaixo do que ele estava ali no início de março. Então, entre 6 de março e 10 de abril, ele perdeu 15%, sendo que nesse intervalo ele chegou a perder 28%, que foi exatamente o que a gente alocou, no período no qual a gente alocou. Então, isso foi um movimento que a gente conseguiu alocar rápido, até pela dimensão do fundo, que foi uma decisão que a gente tomou lá atrás, de fazer um fundo
até abaixo do que existe a demanda do mercado no momento em que a gente fez a oferta, para conseguir alocar rápido, não ficar com caixa queimando muito tempo e entregar valor para o cotista o mais rápido possível. Nossa projeção inicial, inclusive, era ter essa alocação entre 4 e 6 meses está com fundo alocado. A gente conseguiu alocar em 2 meses o fundo. Então, isso foi muito positivo para a gente. E tem outro ponto também, Thiago, que acho que é importante falar. A gente fez a alocação desse fundo num cenário pós-Covid já, né? Então, no qual é óbvio que a gente não era impossível ainda ter uma dimensão exata dos efeitos reais da crise, mas a gente trabalhava já no cenário de ter liquidez no momento de, bom, quem vai estar mais defensivo, quem vai ser menos afetado, quais shoppings ficaram extremamente baratos nessa crise e vale o carrego não muito atrativo nesse momento, que vão ter com yields baixos no curto prazo, mas você está comprando ele barato e aí ele vai ter um ganho de capital interessante ali na frente. Então, a gente conseguiu compor o nosso portfólio, tanto em termos dos ativos quanto em termos setoriais, num cenário em que o Covid já era realidade. Então, por mais que a cota nossa tenha sido muito afetada no secundário, e isso aconteceu de forma generalizada, especialmente para fundos mais novos, a gente acha que no final do dia foi muito favorável para o FOF o que aconteceu e a posição que a gente acabou tomando. Então, Ricardo, bom, interessante, né? Quer dizer, ao mesmo tempo, como você falou, né, que você tinha uma oportunidades, né, vamos assim, entre aspas, no mês de março, mas ao mesmo tempo você tinha não é um processo simples a compra, porque você tem toda essa incerteza, né, do que realmente vai performar, né? Exatamente, não foram dias fáceis, naturalmente, enfim, tem todo um contexto, a curva longa de juros também abriu bastante, enfim, existe toda uma incerteza macro, uma incerteza setorial, uma incerteza de cada FI, como é que o risco de crédito de cada inquilino vai se comportar, enfim, naturalmente isso é um momento de aflição, mas a gente achou que naquele momento, dadas a combinação de todo esse contexto, que faria sentido colocar o pé no acelerador e terminar a alocação do fundo, porque os preços de fato ficaram muito interessantes, tinha coisa ali muito abaixo do custo de reposição, inclusive. Sim, inclusive eu li o último relatório, né, do fundo, realmente ficou muito interessante, e você coloca em detalhes todo esse processo de alocação, desde o início do fundo, os comparativos com os benchmarks e as expectativas também de distribuição. E eu te pergunto, né, a indústria, o segmento de FOFs vem crescendo bastante, vários fundos aí no mercado, muitos deles a maioria são fundos novos, né, quer dizer, um pouco mais de um ano. E o que o fundo da VBI, né, o FOF, tem de diferente em relação aos demais do mercado? Eu acho que a gente tem, e aí não me colocando como diferentes do mercado, mas sim os princípios que a gente tem. Então, a gente tem um princípio muito claro de sempre olhar para o fundamento imobiliário, que no final do dia, para fundos imobiliários, isso é o mais importante. Então, todos os outros fundamentos, então o risco de crédito, o retorno, o spread sobre a BEI, etc., tudo isso entra na nossa análise. Mas se o fundamento imobiliário não fizer sentido, e aí de médio e longo prazo para um fundo, por mais que seja uma posição pequena, a gente não vai tomar uma posição de investimento. Então, eu acho que se eu estou vendendo para um investidor que o fundamento imobiliário é o que importa, ou seja, uma exposição ao segmento imobiliário, é fundamental que a gente parta sempre desse princípio. Então, e aí, a derivada disso que a gente se sente muito confortável a dar extrema transparência aos nossos investimentos, à nossa posição nos nossos relatórios gerenciais. Então, a gente tenta fazer o máximo completo possível, abrindo a nossa carteira. No final do relatório tem um briefing breve de qual é cada fundo que a gente está investindo, o porquê, o número de cotas que a gente tem em cada um, o que está performando, qual que é a tese por trás, o que nós enxergamos. Então, a gente tenta passar o máximo de transparência e sempre sobre um fundamento imobiliário, que é o que eu acho que é o mais importante nesse segmento. Sim, Ricardo, e até te perguntar, eu olhando aqui, analisando o RBVI aqui no Clube FI, eu percebi que ele está com um desconto, né? Isso não é normal, né? Nos FOFs, né? Um desconto que chegou até outro dia 18%. Vocês entendem que o mercado está com dificuldade de precificação, ou porque o fundo é novo e aí ele demora até ele começar a ter o processo de distribuição, e isso também dificulta essa questão do preço para o investidor? Não, sem dúvida. Eu acho que é uma combinação de fatores, Thiago. Existe o fato, sim, acho que a gente pegou um momento de mercado que, pelo lado da alocação, foi muito favorável, só que, por outro lado, traz muita aflição para o investidor
olhar para um fundo que é recente e que ele não tem uma visibilidade exata do que está acontecendo. Por mais que a gente faça uma divulgação mensal muito detalhada, como eu te falei, e às vezes, e até no pico da crise em março, a gente fez um comunicado ao mercado extraordinário, explicando as posições do fundo, que nós estávamos fazendo, etc., existe um certo grau de incerteza sobre um contexto macro do mercado. Então, esse investidor muitas vezes olha para algum fundo de tijolo atípico que ele gosta muito, que ficou muito barato, e por outro ele olha para um FOF que é recente e que ainda não tem um histórico longo de distribuição, ainda não tinha ganho de capital acumulado para fazer eventuais giros de carteira e incrementar a distribuição, e como o yield ainda pesa muito nesse setor, ele se assusta, ele não tem a marcação diária a mercado disponível, de quanto está marcado o PL daquele fundo, e ele simplesmente acaba optando naquele momento por uma troca de posição. E acho que a gente entende, a gente tentou minimizar esse efeito no sentido de mostrar para o investidor que ele estaria deixando na mesa boa parte do investimento, uma vez que, vendendo barato esse fundo, uma vez que, dado que o nosso portfólio eu tenho 2% só de CRI, 98% de fundos listados na carteira, todos marcados no mercado diariamente, todas as despesas do fundo também acruadas diariamente. Não faria sentido ele estar descontado em relação a patrimonial, dado que ele simplesmente está refletindo o valor de mercado de todos os fundos no final de um dia. Então, a gente bateu muito nessa tecla, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que esse processo de volatilidade da cota no início da vida do fundo foi muito agravado pelas circunstâncias de mercado. Mas agora que a gente conseguiu, acelerar muito o movimento que a gente vinha esperando do fundo, de acumular ganho de capital, começar pequenos giros de carteira e de distribuir dividendo para o investidor, nos coloca numa posição muito confortável para a gente entregar antecipadamente todo o valor que a gente estava prevendo no início do fundo. Então, se você pegar isso, até a gente mostra no relatório gerencial desse mês, nosso prospecto previa, como eu te falei, a alocação em 6 meses e um ramp-up natural de distribuições. E a gente está cumprindo exatamente o que a gente prometeu com um mês de antecedência. Então, se você olhar e comparar, eles realmente, a gente foi crescendo, 25 centavos, 33, 34, 45, 53 no último. E compara com o que era previsto em prospecto, que aquilo de fato era o que a gente se comprometeu com o mercado e a gente mantém esse compromisso, né, esse objetivo. Naturalmente, isso não é, importante o disclaimer, não é uma promessa de entrega de valor, é simplesmente o objetivo do fundo. A gente traz isso a gente está fazendo isso antecipado, então a gente acha que agora isso começa a se tornar isso começa a destravar o preço das cotas no secundário e naturalmente ele caminha aí para um alinhamento em relação ao restante do mercado, que é a prática negociar aí na faixa de uma vez o valor patrimonial. E não, a gente estava negociando historicamente entre 0,80 e 0,85 aí nos últimos 2 meses, mais ou menos. E Ricardo, e qual que é agora a composição agora atual do fundo que foi publicado no último relatório, e qual que seria a estratégia para frente, no sentido assim, como é que mescla agora o ganho de capital com distribuição de dividendos no curto prazo, porque tem muitos fundos como o de shops, por exemplo, que reduziu muito, a gente sabe que o investidor, quando começa a distribuir pouco, fica incomodado. Enfim, como é que se faz agora? Como que você supera esse desafio de equalizar ganho de capital com distribuição? Acho que é interessante você, no relatório de vocês, que tem lá já o ganho acumulado, né? Mas que também é um desafio saber o momento certo, né? De quando que você realiza esse ganho, né? Se é agora ou mais para frente. Então, como é que você está enxergando essas questões? Sem dúvida, Thiago. Para a gente, e aí, fazendo um gancho com aquela pergunta anterior, para a gente o fundamento imobiliário pesa bastante. Então, a nossa ideia nunca vai ser girar a carteira excessivamente, simplesmente para bombar a distribuição. Primeiro porque você às vezes acaba se desfazendo de algum papel, simplesmente porque ele se valorizou, e você acha que ele ainda tem espaço para se valorizar mais, porque, exato, por fundamentos imobiliários mesmo e trajetória de mercado. Isso é ineficiente, e tem a ineficiência tributária de você deixar 20% do ganho de capital na mesa no momento da realização desse ganho de capital. Então, na nossa opinião, não vale simplesmente ficar girando a carteira excessivamente, e aí se você pega se o mercado te pega de contrapé de alguma forma, e o mercado, enfim, pega um momento de volatilidade, você perde esse fator também. Então, isso não é o nosso DNA fazer isso, esse giro excessivo de carteira. Por outro lado, o momento em que a carteira do fundo foi constituído, aí com o mercado ainda muito em baixa,
fez com que a gente tivesse um ganho de capital acumulado muito rápido. Então, a gente tem hoje R$ 3,44 por cota, ou seja, pegando todos os fundos que a gente tem ganho de capital e dividindo pelo número de cotas do RVBI, a gente tem R$ 3,44 a realizar. Ao mesmo tempo, como a gente comprou barato os fundos, de uma forma simplificada, o yield que a gente tem sobre a nossa posição, ele é muito interessante. Então, a gente tem, e isso a gente divulga em relatório também, entre 0,40 e 0,45 centavos por cota já líquido para o investidor, só de dividend yield dos nossos fundos na estabilidade. Então, isso a gente tem colocado em relatório também, é público, entre 0,40 e 0,45, a depender aí de cada mês, de cada fundo. Enfim, os shoppings também têm uma influência nisso, apesar de ter uma participação só de 10% do nosso portfólio, naturalmente também reflete na distribuição. Então, entre 0,40 e 0,45 já líquido de despesa, nós conseguiríamos fazer com o fundo alocado do jeito que ele está hoje, sem realização de ganho de capital. E aí, naturalmente, a realização do ganho de capital vem para chegar no objetivo, na proposta de entrega que a gente tem de dividendo do fundo, e ele vai acontecer exatamente sempre quando a gente encontrar posições que faça sentido a gente realizar parcialmente o ganho de capital para entrar em novas posições que têm potencial de ganho. Nos nossos comitês de investimento, duas coisas pesam muito para essa decisão. Se eu estou comprando um fundo que ele vai, no mínimo, manter o meu perfil de dividend yield, a gente chama em velocidade de cruzeiro, ou seja, sem ganho de capital, vai manter o dividend yield da minha carteira e vai incrementar o potencial de ganho de capital se esse fundo chegar no valor que a gente está projetando para ele. Então, esse o nosso princípio, tá? Evidente, a posição de ganho de capital que a gente tem acumulado é muito considerável, é confortável para os objetivos que a gente tem para o fundo, mas a gente também não vai fazer nenhuma loucura, enfim, de girar a carteira excessivamente. Exatamente porque temos o princípio imobiliário e, ao mesmo tempo, a gente tem um carrego muito confortável que as posições que a gente montou num contexto de mercado durante a crise, em março e abril, nos permitem ter hoje. Bom, interessante, até porque sempre tem essa discussão também nos FOFs, né? O investidor tem que ficar atento, né? Muitas vezes ele acha que aquele dividendo que foi distribuído nos últimos 12 meses vai se repetir, como aconteceu em 2019, né? Grande parte dos fundos do ano passado dos FOFs, a composição, né, da distribuição de dividendos era oriunda do ganho de capital, né? E não do dividend yield. Agora, esses fundos estão, em grande parte, também sofrendo porque não estão conseguindo distribuir no mesmo nível. Então, acho que o investidor tem que ficar bastante também atento a essas situações, né? Eu acho que isso faz parte também do contexto, isso se soma ao contexto que afetou muito as cotas nossas no secundário, né? Porque se você pega o setor macro aí dos FOFs, acabaram sendo afetados de duas maneiras. Então, quando o mercado, naturalmente, eles estavam alocados, e aí é uma questão, enfim, não é de gestores especificamente, é normal, eles estavam alocados, a crise vem, enfim, corrói boa parte do ganho de capital que havia dentro dos fundos acumulado, dentro deles, e ele perde, muitas vezes, o ganho de capital que estava acumulado, e, ao mesmo tempo, os fundos que ele tem em carteira reduziram a distribuição. Muitas vezes por conservadorismo, e aí eu acho que foi uma excelente postura que muitos fundos de tijolo tiveram, por exemplo, reduziram muito as distribuições porque não sabiam se iam ter que aportar para cobrir alguma vacância, alguma inadimplência. Então, eles acabaram perdendo numa ponta, no ganho de capital, e acabaram perdendo na outra com a receita com dividendos. E aí, naturalmente, a distribuição também foi sendo afetada. Quando a distribuição cai setorialmente, fala, bom, se os FOFs estão caindo na distribuição, os grandes consolidados, etc., os mais novos que estão começando, ainda estão no caminho contrário, né? Estão subindo, mas na incerteza do mercado, todos são afetados indiscriminadamente. Então, a gente sabe que isso também nos afetou. Certo. E, Ricardo, como é que está a questão dos setores? Até vou fazer uma pergunta aqui de dois setores que são bastante evidentes, cada um para um lado, né? Tem o setor que está demonizado agora, que é o setor de shoppings, e o setor que todo mundo está colocando aí, né? Enfim, como o melhor, né? Enfim, pelo cenário, que é o logístico, né? Então, qual que é a tua visão desses dois setores aí? Eu acho que a gente tenta não se deixar levar por movimentos de curto prazo de mercado, em achar que simplesmente, olha, agora os shoppings acabaram e não faz mais sentido algum, ou que, putz, agora os logísticos vão ser o grande carro-chefe do mercado, etc. Eu acho que sim, o movimento que está acontecendo faz sentido em grande parte, a forma com que cada um foi afetado faz todo sentido. Mas, de novo, acho que é importante fazer uma análise muito fundamentalista de cada shopping em si e como cada um vai ser afetado. Então, naturalmente,
shoppings de interior, que tinham uma vacância maior, ainda não estavam, capitais secundárias, que ainda não estavam totalmente locados, naturalmente eles vão sofrer mais, sofreram mais durante a pandemia e vão sofrer mais no pós-pandemia. Então, o poder de barganha dos locatários é maior, o NOI do shopping vai sofrer mais, a velocidade com que ele estava completando a sua locação, ou seja, reduzindo a sua vacância, tende a diminuir. Então, naturalmente, vai ter uma grande diferença entre os tipos de shopping. Por outro lado, shoppings que já são mais consolidados, que já são mais... já tem uma vacância histórica aí abaixo de 2%, 3%, inadimplência também próxima a zero, por mais que esses shoppings sejam afetados no curto prazo, eles voltam muito mais rápido. No momento de crise, você olha para eles, está todo mundo com mal precificado, enfim, ou no pânico do mercado acabaram ficando desprecificados, a gente apostou muito mais numa postura defensiva para ir para shopping consolidado, com forte barreira de entrada, e ainda assim não expor muito o nosso PL ao setor. Por outro lado, o logístico, eu acho que ele acelerou muito um movimento que já vinha acontecendo fora do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o setor que tem o menor prêmio sobre as treasuries, e aí aqui seria análogo a ser o menor prêmio sobre a B, os setores com menor yield, são entre os REITs americanos, né, os fundos imobiliários americanos, é o setor de logística, e aí também data centers, alguns outros setores que utilizam imóveis similares aos logísticos, né, então fora dos grandes centros urbanos. Esses são os mais, hoje, valorizados no mercado americano. No Brasil, não que necessariamente, historicamente sempre foram os escritórios. Hoje, quando a gente olha, já tem muito fundo de logística sendo negociado aí com yields semelhantes aos fundos de office, quando não mais baixos. Então, a gente acha que aconteceu uma aceleração de um movimento natural que ia no sentido de acelerar processos, por exemplo, de adoção de e-commerce para grandes varejistas ou grandes redes e grandes redes comerciais. Então, quem ainda estava engatinhando no e-commerce, em operações de logística, na qual a operação de logística é fundamental, em operações de varejo mais automatizadas e que utilizam mais imóveis de logística, quem ainda estava engatinhando, diante da crise, teve que acelerar muito esse processo. Então, naturalmente, ele acelerou um processo de consolidação e de crescimento do setor. Então, acho que ele simplesmente favoreceu muito esse setor. Eu acho que ele não regride ao que ele era anteriormente. E aí ele simplesmente cria novas demandas para um setor de uma forma muito mais rápida do que estava acontecendo antes. Bom, interessante, Ricardo. Agora eu vou aproveitar o gancho aqui e fazer uma pergunta para o Rodrigo. Ô, Rodrigo, hoje a VBI oferece fundos, né? Já tem o FOF, tem o fundo de recebível imobiliário, o logístico, e agora, com esse IPO, um grande porte, né, não de lares, como você fala, não, um fundo difícil, né, corporativo. A gente pode esperar, vocês têm algum projeto para, de repente, ter o segmento em fundo de shoppings na VBI, ou é um segmento totalmente diferente, que é necessário ter uma especialização muito grande no processo de gestão? Olha, Tiago, pergunta interessante, porque assim, a VBI, né, a gente hoje tem 14 anos de história, tá, de mercado, passando pelas diversas crises, e assim, o maior ativo que a gente tem hoje é o nosso nome, tá, a nossa credibilidade, nossa reputação. Então, assim, a gente não tem internamente nenhuma pressão de fazer nenhum veículo em nenhum setor que a gente não acredite, que a gente não veja uma oportunidade, que a gente não veja algum diferencial, sabe? Que a gente não consiga sentar na cadeira de quem está ouvindo a mensagem e falar, poxa, espera lá, isso aqui faz sentido, né? Então, assim, isso ninguém nunca vai ver da VBI essa pressão, poxa, não, só falta agora um de shopping, eu preciso sair com um de shopping, tá? Não é esse o driver da VBI. Se a gente encontrar shoppings, oportunidades, né, que façam sentido, poxa, sem dúvida, adoraria ter, tá? A gente tem shoppings em casa, a gente tem um time em casa de shopping, tá? Nós temos investimentos, mas até agora nós não nos sentimos confortáveis e nós não cedemos à pressão. Poxa, vamos fazer um fundo de shopping a qualquer custo. Tá? Esse é o principal lema norte da VBI. Vamos fazer veículos que a gente consiga apresentar algum diferencial, alguma coisa que faça sentido, que a gente consiga sentar na cadeira e apresentar tranquilamente. Tá?
Nesse momento, falar, a gente tem alguma diretriz para ir para shopping? Não, nenhuma. Né? Nós estamos olhando diversos setores, né? Nós temos a facilidade, nós temos no nosso portfólio, né? No nosso passivo, muitos investidores internacionais, o que nos força a estar acompanhando a dinâmica do mercado internacional. Tá? E até nesse sentido, trazendo muitas vezes novas teses de investimento para cá. Né? Para quem não conhece, para quem a gente já falou bastante em outros momentos, tá? Mas hoje a VBI tem uma posição bastante relevante de residencial para renda com foco em estudantil, tá? O Student Housing, que é uma tese de investimento global que faz muito sentido, que desperta muita atenção dos investidores de uma maneira geral, sejam os institucionais, sejam as pessoas físicas através do REITs, tá? Dos REITs globais, né? A gente tem hoje uma posição investida da ordem de 300 milhões de reais já nesse setor. Tá? É um setor que a gente começou lá atrás, devagar, vamos estudar, vamos analisar, fizemos uma análise muito complexa, entendemos, foi aprovado no nosso comitê, faz sentido, vamos colocar recursos, estamos lá. E, tem pressa, vocês vão fazer um feed residencial estudantil? Enquanto a gente não sentir conforto, né, a gente tem um prazo de acompanhamento do comportamento da carteira, de novo, que a gente sinta confortável para chegar ao mercado e falar, pessoal, vem porque esse segmento é legal, a gente não vai. Hoje a gente tem feito com investidores institucionais globais esses investimentos, tá? Para que a gente consiga criar esse histórico, né, para que a gente consiga apresentar com conforto ao mercado. E isso vale para toda e qualquer outra tese. Nós estamos, como eu falei, nós estamos sempre avaliando outros segmentos e nós só vamos ao mercado no momento que a gente se sente confortável para vender, tá? Onde o papel de vendedor um pouco se encontra com o de comprador e a gente fala, não, esse veículo eu teria conforto em investir, eu seria investidor, seja na física, seja nos meus familiares, nos family and friends. Então, esse é o principal driver aí da VBI em termos de concepção de novos produtos. Tá? E, Rodrigo, já que você falou, faz tempo até que eu não abordo essa questão de inovações no mercado, então você acha que moradia estudantil, eu sei que lá fora tem, né? Eu já até li alguns artigos a respeito, mas você acha que pode ser, claro, o mercado tem que ir amadurecendo e tudo mais aqui no Brasil, mas seria viável, então, no futuro, um fundo imobiliário de renda de moradia estudantil aqui no Brasil? Olha, assim, a gente está encantado com o segmento, tá? A gente vem fazendo esse investimento, a gente acompanha há muito tempo, né? Quando a gente decidiu investir, a gente foi analisar o que estava acontecendo aqui no Brasil, né? A gente chegou a um único operador que já tinha um histórico, né, de gestão de alguns ativos, que no caso era a YouLiving. Nos aproximamos da YouLiving, fomos entender um pouco o segmento, vimos uma sinergia, gostamos do discurso, gostamos do modelo da empresa, nós acabamos adquirindo 50% da YouLiving, né? E desde então, e aí nós começamos a fazer um investimento, nós fizemos então um investimento na YouLiving, que é a Management Company, né, a empresa de gestão dos ativos, e aí nós começamos a investir nas propriedades. Tá? Então faz aí 2 anos e meio que nós estamos investindo em propriedades residenciais para renda com esse foco estudantil. Tá? A gente ficou um pouco, bastante bem impressionado até com o comportamento, né, a demanda que a gente sentiu desde o primeiro momento, quando a gente inaugurou os primeiros ativos, tá? Que a gente sempre tinha aquela incógnita, poxa, mas você tem referência de mercado? Não. Qual que é o seu competidor? Poxa, meu competidor são as pensões regionais, são os apartamentos para renda, né, são os apartamentos para locação, a gente não tinha muito histórico. Né? Então, nós fomos ao mercado, poxa, ficamos extremamente bem impressionados com a demanda, né? Então, nós alugamos os primeiros ativos que nós entregamos, nós alugamos muito rápido, e também ficamos bem impressionados com o comportamento da nossa carteira nesse momento difícil que a gente passou aí, né? Que foi de março a maio, junho. A carteira deu uma resposta muito positiva. Tá? Então, a gente está bastante bem impressionado com o comportamento, a gente continua acelerando o processo de investimento, crescendo um pouco o portfólio, diversificando regionalmente aqui, né, abordando as principais regiões,
para, como eu falei, a gente começar a ter o histórico para que quando a gente vá ao mercado com isso, a gente tenha o conforto de falar, olha, a nossa carteira tem inadimplência X, uma oscilação assim, uma sazonalidade, se é que tem ou não, a gente consiga debater com profundo conhecimento e não aí teórico de mercados globais, né? Que isso a gente já tem mais na prática do nosso mercado local, do comportamento da nossa carteira, com os determinados diferentes públicos, quem que nós estamos atingindo? Porque, assim, a análise de mercado é bastante profunda, né? A gente chega a determinantes, assim, o Brasil hoje tem uma população universitária de 8 milhões de estudantes, tá? Desse total, 30% estuda fora da sua cidade natal, então nós temos um público aí de 2,4 milhões de estudantes que poderiam ser nossos inquilinos. Poxa, 2,4 é muito grande, um público muito grande. Mas tudo isso tem poderio econômico para ser nossos inquilinos. Então, quando a gente vai cortando, né, a gente chega a um mercado de interesse da ordem de 300 mil estudantes. Maravilha. Qual que é o comportamento? De onde vem esse estudante? Qual é a regionalidade? Qual o poder aquisitivo? Qual o perfil de universidade? Enquanto a gente não tiver a resposta para todas essas perguntas, que são extremamente factíveis num processo de captação, nós não vamos a mercado com o conforto que a gente, ou com padrão excelência VBI da forma como a gente gosta. Então, estamos monitorando o mercado, estamos bem impressionados, gostamos da tese, estamos acelerando o processo de investimento. Pode ser que em algum momento a gente venha, mas não temos nenhuma pressa, por enquanto, né, de fazer nenhum movimento nesse sentido. Né? Bom, então tá certo, Rodrigo. Então, chegamos aqui já no nosso tempo aqui da entrevista. Então, como padrão, gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar aqui. Então, aproveitando o gancho, então, Rodrigo, tuas considerações finais aí, por favor. Bom, Tiago, como a gente sempre fala, é sempre um prazer para a gente estar aqui. A gente gosta muito desse debate, expor as ideias, a comunicação, transparência. Esse é um dos pilares da VBI, da forma institucional, tá? Como o Ricardo falou, poxa, damos total transparência nos nossos investimentos, nos nossos movimentos, tá? Concorde ou não, estamos sempre abertos a debater as ideias, nunca fugindo, nunca omitindo, né? Então, assim, é sempre gratificante, um prazer estar aqui, estamos sempre abertos para falar de qualquer um dos veículos, né, do mercado, enfim, porque é isso que acaba engrandecendo, né, a gestão, ouvir o que o mercado tem comentado ou não, tá, para que a gente possa implementar na prática aquelas coisas, aquelas principais preocupações. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e conte sempre com a gente, estamos sempre à disposição para o que precisar. Muito obrigado e um abraço. Legal, Rodrigo. Obrigado pela tua segunda participação aqui no nosso programa. Ricardo, tuas considerações finais aí. Bom, Thiago, obrigado pelo espaço, por você, pelo todo o público aí do Clube FI. Para a gente é importantíssimo esse contato, essa troca, principalmente até porque a nossa base de investidores é quase 100% pessoa física, então para a gente faz todo sentido estar sempre próximo, defendendo nossas teses, mostrando o que a gente acredita, ouvindo também o outro lado, para a gente é fundamental. Acho que vocês têm um trabalho muito importante e acho que a gente tenta sempre contribuir para isso, que é de educação financeira do investidor. Então, quanto melhor for esse público, mais educado, o mercado mais líquido, mais eficiente, assim, um mercado mais saudável, a gente vai operar. Então, acho que esse mercado tem tudo para crescer muito no Brasil nos próximos anos, já cresceu muito, tem muito o que crescer. E eu acho que essa troca, essa proximidade do gestor com as casas de research, com as plataformas digitais, com o investidor pessoa física, é fundamental para deixar o mercado cada vez mais saudável e que ele cresça cada vez mais. Então, sempre que precisar também, estamos à disposição. Legal, Ricardo. Então, o Clube FI também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Lembrando também que a VBI já é parceira aqui do Clube FI, né, no Espaço RI. Né, também queria agradecer aqui a Juliana, né, que é responsável pela RI da gestora, né, pela ajuda na produção dessa entrevista. E se você quiser tirar alguma dúvida sobre os fundos listados da VBI, é só entrar lá no Espaço RI, dentro do site Clube FI, fazer essa pergunta, que ela vai ser direcionada diretamente lá para a gestora, a área de RI. Certo? Então, pessoal, um grande abraço aí para vocês. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais!